Seja muito bem-vindo ao canal do projeto Facilidata. Meu nome é José, sou o criador do projeto. Nessa aula eu vou te ensinar do zero como que você vai fazer uma análise de dados completa utilizando o Orange sem digitar nenhuma linha de código. Esse aqui é o Orange, o programa está aberto aqui já instalei. Se você não tem ele instalado ainda no seu computador, basta você vir aqui no site orangedatamining.com, clique em Download Orange. E aí aqui, depois que você clica, você vai ser redirecionado para essa página. Basta selecionar o sistema operacional que você utiliza no seu computador e fazer o download. A instalação é muito simples, ela vai seguir o mesmo raciocínio de qualquer outra instalação que você tenha de programa. Basta você selecionar Next e em algum momento ele vai te perguntar se você deseja instalar Miniconda no seu computador. Não se trata de nenhum firewall, nenhum antivírus ou nenhum daqueles programas chatos que acabam sendo instalados sem você querer no seu computador. Na verdade, o Miniconda ele vai ser o ambiente necessário para o Orange executar suas funções. O Python ele não vem instalado no Windows. Então, para que o Orange rode, é preciso que exista a linguagem Python instalada no seu sistema. E para isso, o Miniconda ele já vai fazer automaticamente essa instalação enquanto você estiver instalando o Orange. Então, basta que você prossiga, confirme a instalação do Miniconda e finalize. Feito isso, quando você abrir o Orange a primeira vez, vou até fechar que já está aberto aqui e vou reabrir. Vai ser criado um ícone na sua área de trabalho, ou caso seja a sua preferência aqui no menu inicial. E aqui, uma vez aberto o programa, ele vai abrir essa tela de boas-vindas. Na tela de boas-vindas aqui você pode fechar essa tela, tá? E essa vai ser a interface do programa. O que a gente precisa entender aqui dessa interface? Primeira coisa, existe uma área de trabalho, que é todo esse ambiente branco aqui que eu estou circulando o cursor do mouse. E existe uma barra de ferramenta lateral, ou barra de ferramentas, né, melhor dizendo, que fica localizada aqui à esquerda, que é onde eu estou mostrando para vocês. E nessa barra lateral, a gente vai ter diferentes seções. O que são seções? Nas seções vão conter, essas seções delas vão conter as ferramentas que a gente vai utilizar durante a análise de dados. Então, cada seção ela vai ter um tipo de ferramenta. Por exemplo, aqui a seção Data, ela vai conter ferramentas para você importar os seus dados, visualizar os seus dados, selecionar linhas, selecionar colunas, variáveis, concatenar diferentes bases de dados, obter correlações dos seus dados, agregar colunas, transpor seus dados, detectar outliers nos seus dados, fazer a imputação de dados faltantes. O que seria a imputação? Seria você preencher dados faltantes, ou seja, toda essa parte de você preparar, né, seus dados, ela vai estar localizada, todas essas funções que você utiliza para preparar os seus dados vão estar localizadas aqui na seção Data. A outra seção que existe aqui é a seção Visualize. Essa seção Visualize aqui, ela vai conter os tipos de gráficos que o Orange ele vai te permitir criar. Então a gente tem gráficos de box plot, gráficos de distribuição, de scatter, de linha, dentre outros. Nessa seção Model, ela vai conter os principais modelos de Machine Learning supervisionados, tanto para tarefas de regressão, quanto para tarefas de classificação que você vai utilizar e vai encontrar no programa. Então, a gente tem desde modelos mais simples, regressões logísticas e regressões lineares, até mesmo modelos mais complexos, como as redes neurais sequenciais, gradient boosting. Então, você tem aí vários modelos para que você já faça uma análise eficaz e eficiente sem a necessidade de dominar uma linguagem de programação. Aqui nessa seção Evaluate, a gente vai ter algumas ferramentas para avaliar esses modelos. Então, a gente precisa treinar os modelos de Machine Learning. Para a gente treinar, a gente tem, por exemplo, o Test and Score. Depois que a gente treina, o objetivo principal é realizar predições de dados ainda não vistos, né? Esse é o objetivo principal.
do Machine Learning, falando no geral. E aí você tem a ferramenta Predictions e algumas ferramentas de avaliação do modelo. Então, quando você treina o modelo, é preciso avaliar esse modelo para decidir se ele ficou bom ou não para ser implementado. Para isso, a gente tem matriz de confusão, curva ROC e outros que eu vou explicar durante a aula. Para essa aula, a gente vai utilizar essa base de dados aqui, que ela está disponível no Kaggle. É uma base de dados de classificação de bem-estar fetal. Então, na medicina, na obstetrícia, existe um exame chamado cardiotocografia, e esse exame ele vai realizar uma avaliação da situação fetal dentro do útero. Então, o feto ele pode estar saudável, ele pode estar bem dentro do útero, mas ele pode estar mal. Então, a gente tem que classificar, por meio desse exame, a gente classifica, né, o bem-estar fetal intrauterino. Aqui na página eu vou disponibilizar esse link aqui na descrição do vídeo para você fazer o download. Aqui no Kaggle, esse site ele é muito importante, então eu sugiro até que você favorite ele, porque é nele onde vão conter inúmeras bases de dados públicas que você vai poder utilizar para treinar, que eu vou ensinar aqui nessa aula, competições. Então, se você quiser participar de competições, aqui você vai encontrar bastante discussões, códigos de participantes da comunidade. Então, ele é um site super interessante para guiar o seu aprendizado. Diria que é o site mais importante. Então, essa é a base de dados que a gente vai usar, que a gente tem algumas informações sobre ela. Como eu falei aqui, o objetivo é classificar, né, o feto, né, entre normal, que seria saudável, suspeito ou patológico, que são as 3 classificações de cardiotocografia. Você não precisa saber disso, você só precisa saber que a gente tem um problema aqui de 3 classes, então a gente quer criar um modelo de machine learning que vai classificar um feto entre normal, suspeito e patológico. E aí a gente tem aqui a descrição dos dados, né, de onde eles foram tirados, a importância de fazer essa classificação aqui das Nações Unidas, né, o objetivo de reduzir a mortalidade infantil até 2030, que você encontra algumas dessas informações. Aqui em Data, a gente tem informações sobre a base de dados. Então, essa base de dados ela contém 2.126 fetos, né, registros de fetos, de variáveis extraídas da cardiotocografia. Então, existem variáveis que são extraídas desse exame, e a gente tem 2.126 fetos, né, informações de fetos diferentes com essas variáveis, que vão ser então classificadas por obstetras em 3 classes. Então, essa base de dados ela foi montada com o auxílio de obstetras. Então, se trata de um problema de aprendizagem que a gente diz supervisionado. Por que supervisionado? Porque a gente vai entregar para o modelo de machine learning já as classes em separado. Então, você vai ensinar ele já mostrando as respostas. Olha só, esse feto aqui ele teve essas características de cardiotocografia, então ele é classificado como normal. Esse outro aqui teve essas outras características e ele foi classificado como suspeito. Já o outro aqui é patológico. Então, seria a mesma coisa que você aprender uma matéria, por exemplo, equações do 2º grau, e você ter ali no fim do livro as respostas dos exercícios. Então, você realiza esses exercícios e, ao final, você vai checar suas respostas. Isso seria um exemplo de aprendizagem supervisionada. Aqui ele fala um pouco sobre como utilizar essa base de dados, né? Como a gente já citou, é um problema multiclasse, ou seja, é um problema de classificação. A gente quer classificar o feto entre normal, suspeito ou patológico. E aí é multiclasse porque são mais de 2 classes, né? Aqui ele traz os 3 estados do feto. Aqui ele cita também um artigo, né, de onde foi tirada essa base. Fornece até o link, se você quiser consultar com mais detalhes depois, pode ficar à vontade. E aqui, finalmente, ele disponibiliza a base de dados para download. Para fazer o download dessa base é muito simples. Ela está em formato CSV. Basta você clicar aqui nesse ícone download. Eu não vou baixar, porque eu já tenho ela baixada aqui. Depois disso, que você instalou o Orange e baixou essa base de dados, a gente vai lá para o Orange, vai começar importando os dados. Como que a gente vai importar os dados? A gente vai vir aqui nessa seção Data e utilizar essa ferramenta chamada File. Então, é por meio da File que você importa seus dados. Quando ela
quando você clica sobre ela e ela aparece aqui no seu workflow ou na sua área de trabalho, basta você clicar 2 vezes em cima que essa janela aqui vai ser aberta. O que significa essa janela? Quais informações ela te pede, o que ela te mostra? Primeiro aqui em File, você consegue selecionar o seu arquivo. Então você clica aqui na pasta e aí você vai selecionar o arquivo que a gente acabou de baixar, né, a base de dados de classificação fetal. Aqui a gente tem informações sobre a base de dados que foram faladas já lá no site, eu não vou me estender, mas é basicamente o que a gente falou, 2.126 instâncias. Na estatística eles usam muito esse nome, instância. Eu acho mais interessante você chamar de eventos, mais fácil de entender, ou nesse caso fetos. Então existem 2.126 fetos, e para cada um desses 2.126 fetos a gente tem 22 features ou variáveis, não temos dados faltantes e ainda não temos um alvo, uma target variable. E é aqui que a gente vai criar essa variável alvo. É nessa seção aqui, columns, onde a gente vai ter o nome de cada uma das variáveis. Baseline, accelerations. Baseline seria a frequência cardíaca de base. Acelerações seria o número de acelerações que o feto faz durante o exame, né, nessa frequência cardíaca. Movimentos fetais, contrações uterinas e etc. Todas essas variáveis elas são do tipo numérica. O que significa isso? Elas são contínuas. Mesma coisa que um preço, por exemplo. Um preço ele é contínuo. Você pode ter um preço de R$ 30,20, um preço de R$ 30,21, R$ 32,30. Então, são variáveis do tipo numérica. Aqui em Role, você encontra o papel dessa variável. Feature é variável. Então, o papel dessa variável é uma variável independente, né? Ou seja, ela não depende de outras variáveis. A gente não vai querer modelar essa variável, a gente vai querer utilizar ela para modelar a variável alvo ou target. Então a gente deixa como feature. E aqui no final, a gente tem a variável alvo, que é a saúde fetal ou o bem-estar fetal. E aí, como tipo, é preciso que você mude aqui de numérica para categórica. Por quê? Porque o feto ou ele está normal, ou ele está suspeito, ou ele é patológico. Não tem como ele estar no meio termo entre essas 3 classes. Então, essa variável ela é dita categórica, ela é discreta. Você não consegue ter uma continuidade entre uma classificação e outra, como a variável numérica, por exemplo. E aqui no role você coloca em target, porque ela vai ser o alvo dessa nossa análise. Feito isso, basta clicar em apply, a base de dados ela já foi importada. Quero visualizar essa base de dados, como que eu faço? Você vai vir aqui em Data Table, da mesma forma vai clicar, vai aparecer a ferramenta, e você vai clicar e segurar aqui no final de File, e vai conectar até a entrada de Data Table. Feito isso, aqui você consegue, clicando 2 vezes no ícone Data Table, visualizar num formato de Excel. Então aqui a gente tem as diferentes variáveis em colunas, e cada um dos fetos representa uma linha dessa nossa planilha, né? Muito semelhante a uma planilha de Excel. E o Orange ele já marca para você a coluna que contém a variável alvo. Nesse caso, a saúde fetal, ela está marcada aqui em cinza. Você observa que existem 3 classes. 1 que corresponde à normal, corresponde à suspeita, e a 3 que corresponde à patológica. Aqui existem informações que você não precisa alterar. Basicamente, o Data Table ele vai servir só para a gente dar uma olhada se os dados eles foram corretamente importados. Nesse caso, eles foram. Bom, feito isso, o que mais você pode obter aqui dessa seção Data? A gente pode obter algumas informações sobre essa base de dados, utilizando esse Data Info da mesma forma. Temos 21 variáveis, todas elas numéricas, nenhuma variável categórica. Temos 2.126 fetos, 22 colunas. A variável alvo ela é do tipo categórica e ela tem 3 valores, né? Basicamente o que a gente já viu, então não acrescentou muita informação essa ferramenta Data Info. Data Select Columns, perdão. Você vai utilizar quando você quiser selecionar algumas colunas. Então aqui se você quer ignorar alguma coluna, por exemplo, eu quero ignorar baseline velho, você seleciona e joga para cá.
E aí, se você tirar daqui um outro data table para visualizar o resultado final dessa seleção de colunas, você observa que baseline velho não está mais aqui. Então, vamos comparar lá com antes. Você observa que antes a gente tinha essa variável, depois que a gente removeu, a gente não tem essa variável aqui. Certo? Que mais que você pode tirar daqui? Correlações, isso aqui é importante. Correlações entre as variáveis. Você pode obter bem facilmente aqui no Orange. Então, a gente observa, por exemplo, a correlação do histograma médio, da média e da mediana, ela vai ser quase de 1. Essa variável largura e mínimo também vão ter uma correlação negativa próxima de 0,9, bem alta. E aqui você tem informações de outras variáveis, por exemplo, contrações uterinas e valor médio da variabilidade correlacionadas. Então, quanto mais você desce aqui, menor vai ser a correlação entre as variáveis. E quanto mais você sobe aqui, maior vai ser essa correlação. Não vou me estender muito aqui, porque não é o objetivo aprofundar esses temas, é mais mostrar um pouco sobre o Orange, como ele funciona em algumas das ferramentas. Aqui também muito importante é essa ferramenta, Preprocess. Ela vai permitir você pré-processar os seus dados. Então aqui, por exemplo, a gente vê que as variáveis elas estão em escalas numéricas diferentes. O baseline velho está na casa das centenas, 120, 132, 133, enquanto que os movimentos fetais eles são decimais, eles são 0,4, 0,3. Então, isso pode causar inúmeros problemas em modelos de classificação lineares, por exemplo, a regressão logística. Como que você lida com isso? Você lida com isso justamente preprocessando esses dados para trazer eles todos para o mesmo intervalo, para que não haja distorção entre um dado que tem um valor maior, tem uma magnitude maior de valor em relação a outro. Às vezes um dado, por exemplo, às vezes uma variável como a aceleração ou movimento fetal, ela traz muito mais informação do que outra variável com uma escala numérica maior. Por exemplo, baseline velho. Eu não sei, aqui eu estou dando só um exemplo para você entender, mas às vezes isso pode acontecer. Às vezes a variável com uma decimal, uma variável com uma escala muito baixa, ela traz muito mais informação para o seu problema que uma variável maior. Então você corrige isso pré-processando e aí basta você clicar 2 vezes sobre da mesma forma, conecta, né? E clica 2 vezes. E aí aqui você vai em Normalize Features. Ele vai abrir essa caixa com alguns métodos de normalização. O mais utilizado é esse primeiro aqui, que você torna os seus dados com média 0 e desvio padrão igual a 1. Mas você pode normalizar de outras formas também. Não vou entrar em detalhe, porque não é o objetivo. Basta que você saiba que essa ferramenta é importante e a forma mais utilizada de normalização é essa. Aqui da seção Data, basicamente é isso. Depois que a gente importa os nossos dados, visualiza os dados, pré-processa os dados, tem uma ideia geral sobre eles, o próximo passo é obter alguns gráficos. E aí aqui em Visualize a gente tem vários tipos de gráficos muito interessantes para que você consiga extrair alguma informação da base de dados que você esteja analisando. Então, por exemplo, o Boxplot. Aqui você tem um gráfico em Boxplot, né, das diferentes variáveis numéricas. O teste ANOVA, para quem gosta aqui de acompanhar, né, de ver estatística, eu prefiro ver o gráfico, porque a estatística muitas vezes ela vai estar errada ou ela vai ser significante por um mero acaso. Aqui você pode selecionar nesse menu, eu não vou entrar muito nesse mérito agora, não é o objetivo dessa aula, mas aqui no menu você consegue alterar as variáveis que você quer visualizar no Boxplot. Então, por exemplo, contrações uterinas, que a gente vai ter aqui as contrações uterinas da classe 1, que seria o feto normal, elas vão ter um valor maior, né, que é a classe 3 e que é a classe 2. Ou seja, o feto normal, quando ele está em uma condição de saúde normal, na cardiotocografia, ele vai tender a apresentar mais contrações uterinas do que um feto patológico.
São esse tipo de informação que você tira daqui do Boxplot. E aí você pode ficar à vontade aí para fazer uma análise. Por exemplo, aqui, histograma do número de zeros. Eu não sei que variável é essa, mas provavelmente ela não é muito importante para diferenciar esses grupos, porque a gente observa aqui que o teste ANOVA, que é um teste de análise de variância entre uma variável e diferentes classes, ele não é significativo, porque o p-valor dele é de 0,11, ou seja, ele não é menor que 0,05 e não é menor que 0,01. Então, nesse caso, a gente diz que não há diferença estatística, né? Não há significância estatística na diferença dessa variável entre as classes de análise. Mesma coisa aqui, você pode olhar com mais calma depois. Outro gráfico também super importante é o gráfico de distribuições. E aí você pode tanto criar ele clicando por aqui, ou você pode vir aqui, clicar, segurar, arrastar e escrever aqui distributions, que ele já aparece aqui para você. Esse é um gráfico de distribuição, então no eixo Y a gente tem a frequência de ocorrência, né, do evento. Nesse caso, eu coloquei para ele separar pela variável alvo, que é saúde fetal. E no eixo X, o histograma, né, mostrando a distribuição da variável por classe. Aqui, por exemplo, baseline value, a gente tem essa distribuição. Geralmente, o baseline value ele vai ser maior aqui nos indivíduos normais, nos fetos normais, em comparação com os suspeitos e com os patológicos. É esse tipo de informação que você vai tirar desses dados. A aceleração, da mesma forma, ela vai ser maior no feto normal. Aqui também você pode observar as outras variáveis, como elas vão se comportar. Aqui, mesmo sem que você não seja da área de saúde, você já observa uma informação importante aqui. Olha como a média dos valores elas tendem a ser menores nos fetos suspeitos e nos fetos patológicos. Então, aqui em Accelerations, a gente tem valores menores para esses dois grupos. Movimentos fetais, da mesma forma, a gente vai ter valores menores para os dois grupos. Contrações uterinas menores. Desacelerações menores. Desacelerações prolongadas também. Então, você observa que a movimentação fetal, qualquer ideia geral, ela tende a reduzir quando o feto está em sofrimento uterino. Então, quando ele está saudável, ele vai ter uma aceleração cardíaca maior, ele vai ter uma frequência cardíaca maior. E quando ele está em sofrimento fetal, ele vai tender a ficar imóvel. Basicamente, essa informação que uma pessoa não da área vai extrair disso aqui. Você que esteja fazendo uma análise de dados nessa base tem que extrair desse gráfico de distribuições. Gostei do gráfico, quero salvar. Como que você faz para salvar esse gráfico? Você vai vir aqui no canto inferior esquerdo, vai clicar nesse ícone Save Image. E aí ele já vai fornecer para você a opção de salvar. Eu vou salvar aqui com o nome de distribuições, só para te mostrar como é que ele vai ficar. E aí se você vem aqui na sua área de trabalho, você consegue, só preciso achar ele aqui. Você consegue ter acesso ao gráfico que a gente viu anteriormente. Então, aqui a gente tem frequência de distribuição do valor de base, né, o baseline value, que seria a frequência cardíaca de base, separada por os 3 grupos. Para cada grupo a gente vai ter uma média e um desvio padrão, que é o que caracteriza a distribuição normal. E aí, para a gente ver se isso obedece ou não a distribuição normal, envolve outros assuntos, aí tem que realizar testes estatísticos para determinar se esses dados eles são ou não de uma distribuição normal. Teste de Shapiro, teste de Jarque-Barra, mas não é o objetivo aqui da aula, tá? O objetivo é só mostrar para você de forma prática como que você utiliza as ferramentas do Orange, como que você faz uma análise sem precisar entrar muito em teoria. Vão existir aulas de teoria, mas essa aula aqui não tem como objetivo trabalhar a teoria. É uma aula prática para te mostrar como que você já consegue fazer sua primeira análise de dados utilizando o Orange do zero. Certo? Então, de gráficos que eu tinha para mostrar era basicamente isso. Existem outros gráficos aqui. Você pode também brincar com esses dados. Se você quiser plotar outros gráficos, não tem problema nenhum.
Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico de scatter, não ficou muito legal, porque muitas dessas variáveis são números, né? Então aqui se a gente pega, ele não traz muita informação, porque elas não são contínuas, parecem mais variáveis ordinárias, né? Que seriam categóricas, que têm uma ordem entre si. Então esse gráfico aqui, por exemplo, ele não trouxe tanta informação quanto o gráfico de distribuições. E aí isso vai variar de base de dados para base de dados. Vão ter bases de dados que um gráfico vai ser mais adequado e outras que não. Então você tem que testar, né, e ver qual que é a melhor forma aí de você estar representando os seus dados. Feito isso, a gente vai criar o primeiro modelo de classificação para determinar se para treinar um modelo de machine learning para classificar esses fetos em uma dessas três classes, normal, suspeito ou patológico. Para isso, você vem aqui na seção Evaluate, cria um objeto da classe Test and Score, ele vai aparecer aqui na sua área de trabalho. Então você arrasta, que eu vou só criar um data table para te mostrar a diferença que há depois que você pré-processa. Então, antes da gente pré-processar os dados, eles estavam em escalas distintas entre si. Depois que a gente pré-processou, olha como que fica as escalas de cada um dos dados. Todos eles estão em uma escala bem semelhante. Então a gente consegue aqui trabalhar melhor esses dados. Por exemplo, esse aqui, nossa, teve um valor bem alto de movimentação fetal, né? Mas, de maneira geral, eles vão ficar numa escala comparável, numa escala semelhante. Você pode observar as outras variáveis, elas estão todas entre 0, 1, menos 1. Então, depois de você pré-processar seus dados, eles vão, então, ficar em escalas comparáveis. E aí, basta você conectar os seus dados até o Test and Score. E aí, uma vez que você conectou, você acessa essa seção Model, que é onde os modelos de classificação e de regressão eles vão estar. Como nesse caso se trata de um problema de classificação, a gente vai utilizar os algoritmos de classificação. Por exemplo, eu recomendo que você comece por um modelo mais simples e depois vá avançando para modelos mais complexos. Os modelos mais simples, no geral, eles vão ser lineares, por exemplo, a regressão linear, que no caso da classificação vai ser a regressão logística, né? Basicamente o mesmo algoritmo, que muda vai ser só um detalhe da fórmula que a gente transforma a função linear em uma função sigmoide. Aqui a gente tem então o objeto da classe regressão logística, e para você já realizar predições, você vem aqui aqui você pode deixar marcada essa primeira opção de validação cruzada. Desculpa, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, sobre esses métodos de sampling dos dados nessa aula, mas pode deixar da forma como está, dessa forma. Cross Validation, Number of Folds, pode colocar 5 e marca Stratified. E aí, então, você conecta o seu modelo até até o Test and Score. Ele vai rodar, depois que ele rodar isso aqui, ele vai trazer para você as métricas de avaliação dessa regressão logística. Que a gente tem a área sobre a curva ROC, que é uma métrica que eu não costumo utilizar muito, ela não é muito interpretável, não me traz muita informação. A acurácia de classificação, Classification Accuracy, que é uma métrica melhor, que ela representa o número de classificações corretas que você fez, dividido pelo total de classificações que o modelo fez. Então, nesse caso, a regressão logística ela apresentou uma classificação, uma acurácia, né, de 89%, precisão de 89% e sensibilidade ao recall, que é a mesma coisa, de 89%. Então, apresentou bons resultados. Depois disso, fica à vontade, pode criar outro modelo. Por exemplo, eu vou colocar um SVM, um Support Vector Machines. Não vou mexer nas configurações aqui do modelo, não é o objetivo dessa aula, vou deixar como ele está. Da mesma forma, você conecta ele até o Test and Score. Você aguarda ele terminar de rodar. Terminado, então, de realizar as predições, a gente vai ter as mesmas métricas da regressão logística. Nesse caso, o SVM ele foi um pouco melhor, né, que a regressão logística. E aí
fique à vontade, você pode testar quantos desses modelos você quiser. Por exemplo, vamos testar aqui um modelo baseado em árvore, Random Forest. Mesma forma, você aguarda, seleciona o modelo, conecta, aguarda, clica aqui e observa os resultados. Nesse caso, o Random Forest ele apresentou um desempenho melhor que os dois modelos. Ele apresentou uma acurácia de 93%, precisão de 93% e sensibilidade também de 93%. Como que você visualiza, então, algumas informações a mais desse seu modelo? Você vem em Evaluate, e aqui em Evaluate você tem algumas funções, por exemplo, a matriz de confusão, que ela vai te dar a matriz de confusão desses dados, da classificação, né, de cada um dos modelos. Conecta o Testing Score até ela, abre ela, e aqui a gente vai ter a matriz de confusão para cada um dos três modelos. O que essa matriz de confusão ela representa? Matriz de confusão, como qualquer matriz, ela vai ser uma matriz que tem nas linhas e colunas. Toda matriz tem linha e coluna. Só que a matriz de confusão nas linhas ela vai representar o valor atual, aqui nesse caso, como está mostrado na imagem, de cada amostra, então, de cada dado, né, melhor dizendo. Então, esse é o valor real da classificação que o obstetra deu para esse feto, entre 1, 2 e 3, sendo 1 normal, 2 suspeito e 3 patológico. E aqui nas colunas da matriz, você observa as predições que o modelo ele fez, né, ele realizou para cada uma dessas classes. Quando que o modelo ele acerta? Quando ele prevê a classe certa para o feto certo, aqui nesse caso. Então, as predições corretas elas vão sempre se localizar na diagonal dessa matriz de confusão. Aqui nesse caso, o modelo de regressão logística acertou 1.581 fetos como normais, ele acertou 175 fetos como suspeitos e acertou 133 fetos como patológicos. Ele errou também alguns, né? Aqui, por exemplo, ele previu como patológico 21 fetos que, na verdade, eram classificados como suspeitos. Ele previu 10 patológicos que, na verdade, eram normais. É esse tipo de informação que a matriz de confusão ela vai te dar. Aqui você pode trocar também para ver a matriz por modelo, né? Para cada modelo você vai ter uma matriz de confusão diferente. Nesse caso, o Random Forest ele apresentou aí melhores métricas, então ele errou menos do que os outros modelos. Você pode conferir isso aqui também. Nesse caso, como a gente quer classificar corretamente, o que é mais importante? A gente acertar um feto normal ou a gente acertar um feto patológico? Do ponto de vista de tomada de decisão, é mais importante você classificar corretamente um feto patológico. Porque se você classificar errado um feto normal, não vai ter tanto problema quanto você deixar de classificar um feto patológico como normal, por exemplo. Então, se você deixa de classificar um feto patológico, provavelmente essa gestação ela vai acabar tendo diversas complicações, tanto para a mãe quanto para o feto. Então, nesse caso, o que eu mais olharia aqui? Falando particularmente, eu olharia mais a acurácia dele predizer a classe 3, que seria feto patológico. Nesse caso, então, o Random Forest ele acertou 154, né, do total de 176 fetos patológicos. O SVM, no modelo de suporte Vector Machines, ele acertou 132 dos 176, ou seja, ele se encontra um pouco pior do que o Random Forest, e a regressão logística, ela praticamente teve o mesmo número de acertos aqui na classe 3 do que o SVM. Nesse caso, então, eu escolheria o modelo Random Forest como o melhor desses três, porque ele acertou mais indivíduos da classe 3, ele acertou mais fetos em condição patológica, então ele vai permitir uma melhor tomada de decisão, a melhor conduta, porque ele não vai perder muitos fetos em condição patológica. Nesse caso, ele perdeu aqui 22, né, como a gente observa, 9 mais 13, 22, ele classificou 9 como normais e 13 como suspeitos, mas ele foi o que mais acertou da classe 3. Esse é o tipo de informação que a matriz de confusão vai te fornecer durante as análises. Outro tipo de gráfico muito utilizado na área de saúde é a curva ROC.
embora ela não tenha tanta interpretabilidade como a matriz de confusão, aqui a gente tem a cara, né, da curva ROC. Eu não vou entrar muito na história, nos detalhes, né, de como a curva ROC ela foi descoberta e etc. Mas o que você precisa saber mesmo sobre a curva ROC é que aqui no eixo Y a gente vai ter a sensibilidade de cada algoritmo desse, de classificação que foi treinado, e aqui no eixo X a gente vai ter a taxa de falso positivo do algoritmo. Então, o que é interessante? A gente quer ter uma sensibilidade maior, ou seja, o objetivo é maximizar a sensibilidade e minimizar a taxa de falso positivo. A gente não quer ter muito falso positivo, mas quer uma sensibilidade alta. Aqui à esquerda você consegue controlar a classe, então para essa curva ROC não me interessa a classe normal, não me interessa a classe suspeita, como eu falei anteriormente. Eu quero analisar aqui patológico, então eu quero ver qual modelo pega melhor feto patológico, qual modelo classifica melhor. Então aqui nesse caso você observa que o Random Forest ele tem uma curva ROC maior, que é esse roxo aqui. Ele tem uma área sobre a curva ROC, que é essa região aqui embaixo. Se você faz uma integral aqui, você encontra essa área abaixo dessa curva. Essa área sendo maior significa que a curva ela teve um desempenho melhor, mas eu não gosto muito dessa interpretação. Por quê? Porque um modelo ele pode ter uma área uma área abaixo da curva ROC maior, mas ele ter um ganho um ganho de curva só aqui, quando a taxa de falso positivo já é muito alta. Então o modelo ele não vai ter utilidade prática se ele tiver uma taxa de falso positivo de 50%, por exemplo, igual essa aqui que eu estou mostrando. Embora ele tenha sensibilidade de 1, esse modelo ele não pode ser colocado em produção. Ele não tem aplicabilidade, ele erra muito. Então, eu priorizo mais olhar na curva ROC qual modelo que cresce primeiro. Então, nesse caso, a gente observa que o Random Forest, que é esse modelo roxo aqui, ele cresce mais e antes dos outros modelos. Então, ele tem uma curva mais inclinada para cima. Por isso, ele acaba sendo melhor para classificar, porque para uma dada sensibilidade, aqui, por exemplo, maior que 0,9, ele apresenta uma taxa de falso positivo menor do que 10%, menor que 5%. Então, nesse caso, o modelo de Random Forest ele foi realmente melhor. É esse o tipo de informação que a curva ROC ela vai te fornecer nas suas análises. Bem, terminou sua análise. Quer salvar, quer deixar guardado para depois você voltar, adicionar mais alguma coisa, plotar outros tipos de gráfico, testar. Como que você vai fazer isso? Vai vir File, Save, ou então apertar Ctrl S. E aqui ele vai te perguntar aonde você quer salvar. Você vai selecionar o diretório normal, colocar um nome. Por exemplo, análise 1, eu já tinha salvo, eu vou substituir. E aqui ele vai trazer já para você um formato padrão do Orange, que é o .ows. Você pode deixar nesse formato, clique em salvar. No meu caso ele vai perguntar se eu quero substituir, porque eu já tinha salvo. Sim, vou substituir. E aí toda vez que você abrir o Orange, por exemplo, vamos abrir ele novamente. Se você quiser importar essa sua análise, que já está toda feita, é muito simples. Você vai ter acesso ao mesmo workflow, então todas as análises que você fez, todas as ferramentas que você utilizou, você vai conseguir reacessar, né? Basta você vir aqui em Open, quando ele abrir essa tela de boas-vindas, ou então você pressiona o Ctrl O e seleciona o arquivo que você salvou. Uma vez selecionado, o mesmo workflow, a mesma área de trabalho, a mesma análise que você fez, ela vai ser aberta. Então, basta que você espere carregar aqui os modelos, as predições dos modelos, que vai estar tudo aqui da mesma forma. Essa foi a primeira aula de Orange na prática, sem enrolação, sem teoria. Então, você já pegou uma base de dados diferente, tá? Eu não utilizei base de dados normais que todo mundo utiliza, que as pessoas têm costume de vir aqui pegar como base de dados de exemplo do Orange. Não utilizei essas bases de dados. A gente baixou uma base de dados nova do zero no Kaggle,
viu um pouco sobre ela, viu a importância de entender sobre as variáveis, viu como plotar gráficos, como pré-processar essas variáveis, como trabalhar elas, como fazer a limpeza nos dados, observar os dados, viu como treinar e testar diferentes modelos, né? Utilizando o model, a seção model. Vimos também como que você avalia cada um desses modelos. Eu trouxe até coisas adicionais que eu não iria falar, porque eu não preparei essa aula. Eu resolvi fazer a análise aqui ao vivo com vocês, né? Eu não abri essa base de dados antes. Então, basicamente é isso. Aqui a gente viu também métricas de avaliação muito usadas na área de saúde. A curva ROC é muito utilizada, em especial na área de saúde. A matriz de confusão, alguns modelos, regressão logística, SVM, Random Forest. Se você quiser testar outros modelos também, fica à vontade, só vir aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez e avaliar. Faça seus testes, faça seus experimentos. Se você gostou, se inscreva no canal, porque eu vou colocar muito mais vídeo mesmo sobre o Orange, todos com teor mais prático e menos teórico. Meu foco aqui não é teoria, já existem muitos canais com muita teoria e pouca prática. O foco aqui do canal, do projeto, é te ensinar, você que não é da área de ciência de dados, a fazer análise de dados e aplicar na sua área de atuação, sem precisar ter um background, sem precisar ter um conhecimento aprofundado de teoria, estatística, de matemática, de machine learning, de linguagem de programação. Se você gostou, se inscreva, que vai ter muito mais. Se você tem dúvida, manda nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas.